Com a alteração da blockchain da Ethereum no Demerge para a prova de participação, muitos investidores da Polygon vêm se perguntando se isso vai afetar o token Matic, visto que ele é a principal solução de escalabilidade do Ethereum no momento. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a Matic e a Polygon, explicar um pouquinho sobre o token e trazer algumas preocupações que eu tenho. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Valério, esse daqui é o Revolução Cripto. Nesse canal eu trago atualizações semanais. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece, por favor, de curtir e se inscrever no canal para ficar atualizado aí, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, um breve disclaimer. Nesse canal aqui eu tenho um intuito educacional apenas, tá bom? Eu não faço recomendações de investimento. Então faça a sua própria análise e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a análise que eu fiz e dar a minha opinião, tá bom? Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Se você não estiver familiarizado com a Polygon, aí vai o que você precisa saber. A Polygon foi fundada em 2017 pelo Jayant Kanamni, o Sandeep Nailwal, Anurag Arjun, e a Polygon foi originalmente chamada de Matic Network e o Mihai Bialik foi adicionado como quarto cofundador do projeto quando ele foi renomeado para a Polygon em 2020. A Polygon foi construída pela tecnologia da Polygon Technology, tá? Uma empresa de software sediada na Índia, e o desenvolvimento da Polygon é coordenado pela Polygon Foundation, uma organização sem fins lucrativos que presumivelmente também está sediada na Índia. O projeto da Polygon arrecadou cerca de 5,5 milhões de dólares em 3 ICOs em 2019 e arrecadou mais de 450 milhões de dólares de vários venture capitals de criptomoedas em uma venda de tokens no início desse ano. Isso torna a Polygon um dos mais investidos projetos de criptografia pós-ICO, o que sugere que o projeto tem um grande potencial de longo prazo. Como eu mencionei há alguns momentos, a rede da Polygon começou sendo chamada de Matic e a sua mainnet foi lançada em 2020. Hoje a rede da Matic é conhecida como rede POS da Polygon e é apenas uma das muitas soluções de escalabilidade como parte de sua missão para escalar o Ethereum. Agora, como eu mencionei na introdução, a cadeia POS da Polygon é uma cadeia lateral para o Ethereum. Como tal, você pode pensar na rede da Polygon POS como sendo uma cópia do Ethereum que funciona paralelamente à sua rede. Para efeito de exemplo, essas Layer 2, elas são como se você estivesse fazendo uma prova e ao invés de você ter que responder 10 questões, você dá cada uma dessas questões para amigos seus virem diretamente com a resposta. Ou seja, a blockchain tem uma pergunta ou uma ação, ela passa essa ação para essas sidechains que, por serem mais centralizadas e mais rápidas, conseguem a resposta de maneira mais eficiente e passam logo a resposta ou resultado final para a blockchain, tá? No caso do Ethereum. Mesmo com as mudanças para o Demerge, as taxas do Ethereum elas só vão ser ajustadas com a implementação do sharding, tá? Que é uma coisa que vai acontecer mais para frente. Então a Polygon seguirá sendo a principal rede de escalabilidade do Ethereum mesmo após o Demerge. A diferença das cadeias é que a Polygon POS pode processar cerca de 7.000 transações por segundo, em comparação com as 15 transações por segundo do Ethereum. Ou seja, ela é muito mais eficiente, embora seja mais centralizada. A velocidade da Polygon POS é possibilitada pela centralização do próprio sidechain, que é referido como a rede bot. Essa rede tem apenas de 7 a 10 blocos de produção e é por isso que a cadeia da Polygon POS é tão rápida. Os produtores de blocos da rede bot, eles ocasionalmente tiram snapshots instantâneos da rede na sidechain e enviam esses snapshots instantâneos para a blockchain da Ethereum, ou seja, as respostas, tá? Isso garante a segurança do sidechain. O blockchain da Ethereum é onde os validadores da Polygon POS estacam suas Matics. E enquanto não há um mínimo de stake para se tornar um validador da Polygon, para fazer o stake você deve ter Matic suficiente para quebrar o top 100 stakers da Matic, o que é obviamente muito caro, tá? Então só os top 100 que tem stake na Matic são validadores. Por isso, para você se tornar um validador, realmente é uma quantia muito grande, tá bom? Por sorte, a delegação ela é possível sem um mínimo de staking, tá? E as recompensas elas estão atualmente em torno de 5% ao ano aí, para os delegadores finais. Você tem que observar que tem um lockup de 21 dias, tá? Para você fazer esse stake.
Como você deve ter adivinhado, o token Matic ele é usado para pagar as taxas de transação na cadeia da Polygon POS. As taxas de transação na cadeia da Polygon POS custam uma fração do que custa na rede de Ethereum, e uma parte da Matic usada para pagar essas taxas de transações são queimadas, tá bom? Bom, o token Matic será eventualmente usado para pagar taxas de transação em outras soluções de escalabilidade da Polygon, tá? Que eles vêm trazendo. A primeira dessas é a Polygon Hermes, que utiliza o conceito de Zero Knowledge Proof e pode processar cerca de 2.000 transações por segundo. Neste momento, a Polygon Hermes pode apenas processar transações simples, tá? A segunda solução de escalabilidade da Polygon é a Polygon Nightfall, tá? Focada na privacidade, para a qual também utiliza a Zero Knowledge Proof, tá? E pode processar cerca de 100 transações por segundo. A Polygon Nightfall foi desenvolvida em parceria com a empresa Ernst Young, tá? E é voltado exclusivamente para instituições, tá bom? A Polygon também tem outra solução de dimensionamento chamada Polygon Edge, que é uma ferramenta de desenvolvedor que facilita a criação de novos blockchains personalizáveis, o que torna a Polygon Edge análoga ao SDK da Cosmos, tá? O que significa que ela é uma layer específica de aplicação sobre a layer da blockchain. Eu fiz um vídeo sobre esse processo no vídeo da Cosmos e vou deixar ele aqui no card, então se você não estiver familiarizado com esse conceito, você dá uma olhadinha lá depois que é muito bacana, tá bom? Bom, para a gente verificar o potencial máximo da Matic, isso depende exclusivamente dos próximos objetivos do projeto e das milestones, das conquistas que eles conseguiram até agora. Tá bom? Embora o projeto ele não tenha um roadmap oficial, a gente pode encontrar essas informações em entrevistas com os cofundadores, no site do projeto e na postagem de blogs do projeto, tá? Foi mencionado em entrevista que a Polygon quer fazer parceria com empresas de mídia para usar NFTs com o intuito de crowdfunding, tá bom? De filmes. E o recente projeto que eles fizeram junto com a Disney pode ser a ponta do iceberg sobre esse respeito, tá? Em maio, foi mencionado em uma entrevista que o Facebook e o Instagram têm grandes planos para os NFTs de cripto e que a Polygon está trabalhando na criação de hardware personalizado para executar suas futuras soluções de escalabilidade. Isso é um pouco assustador porque poderia criar alguma centralização séria para essas soluções de escalabilidade, tá bom? Mas isso eu vou trazer nas minhas preocupações depois. Em julho também, o Jayant mencionou em uma entrevista que a Polygon está tentando se tornar a ponte para trazer liquidez, ou seja, dinheiro do sistema financeiro tradicional para as criptomoedas. E recentemente a gente notou que a Polygon se concentrou mais em instituições do que em indivíduos, tá? O site da Polygon está atualmente em desenvolvimento e um dos seus casos de uso será sobre o mecanismo de governança, tá bom? Os titulares de token Matic desfrutam de privilégios especiais no protocolo, em que os tokens podem ser usados para participação na rede da Polygon e dicas de melhorias de propostas, tá? Ou seja, a votação de governança do protocolo, tá bom? Isso daí vai vir em breve. Bom, gente, agora vamos para a parte favorita de todo mundo, que é a parte que eu falo sobre as preocupações, tá? Porque nem tudo são rosas e a gente tem que estar ciente dos riscos que a gente está correndo, tá bom? A minha primeira preocupação que eu tenho com a Polygon é a questão da transparência, tá? Eu tô surpreso que a gente ainda não tem um site da Polygon Foundation, um resumo sobre as suas vendas de token, e eu tô ainda mais surpreso com toda a atividade inexplicável na rede que vimos com o endereço de carteiras de fundação nas últimas semanas, tá? Teria sido bom saber quais carteiras pertencem aos fundadores, já que eles possuem uma parte significativa da Matic em circulação, tá? Mas eu posso entender como alguém veja isso como um exagero na minha preocupação, mesmo no contexto da cultura cripto que a gente tem essa questão de transparência, tá? Então vem a questão persistente do que acontece com a Polygon quando o supply total de Matic for atingido em 2025. É improvável que os validadores da Polygon serão recompensados por apenas taxas de transação. E isso significa que a única solução seria alterar o supply da Matic para fornecer mais incentivos a eles, possivelmente aumentando assim o supply do token. Em um FAQ recente de uma apresentação, um membro da equipe da Polygon parecia sugerir que a fundação da Polygon forneceria a Matic que validadores necessitam para se manterem motivados após 2025. E isso poderia explicar todas essas transações estranhas aí que a gente está vendo de e para a carteira da fundação. Isso vem relacionado com a minha segunda preocupação, tá? Que é a questão da regulamentação. Pois alguns de vocês podem ter visto que muitos funcionários públicos na Índia estão pedindo que as criptomoedas sejam banidas.
A Índia tem um único grupo de lobby que também foi encerrado recentemente, tá? Um lobby de cripto, o que pode significar que a indústria de criptomoedas tem pouca ou nenhuma influência no país. Isso sugere que essas ameaças das autoridades indianas são sérias e, se você precisar de mais evidências, não procure mais do que a correlação entre a repressão da criptomoeda e a implantação de moedas digitais do Banco Central da Índia. Outra notícia recente que confirma essa tese foi o banimento da maior exchange de criptomoedas na Índia, realizado pelo governo indiano. Observe que a Índia procura lançar sua moeda digital no final desse ano ou no início do próximo ano. Provavelmente é por isso que Yankee observou em uma entrevista em junho que ele acredita que uma grande repressão regulatória às criptomoedas está chegando e que essa repressão tornará os próximos 2 a 3 anos muito difíceis no mercado de criptomoedas. Isso pode atingir a Polygon com força, especialmente se a Polygon Foundation também estiver sediada na Índia. Note que esse problema não é só na Índia, tá? Em uma entrevista à CNBC em maio, Mihailo foi perguntado se a Polygon Technologies algum dia se tornaria uma empresa pública, ou seja, virar uma ação com sua ação listada lá na bolsa, no exterior, tá bom? Mihailo respondeu dizendo que a Polygon já é pública via o token Matic. Colocando em outras palavras, ele afirmou que a Matic é como uma ação da Polygon, e isso a colocaria sob supervisão do SEC, tá? O SEC, caso você não conheça, está reprimindo ativamente projetos de criptografia que têm moedas ou tokens análogos a ações de empresas, que seriam como securities, tá? Isso fez com que esse destaque do comentário do Mihailo seja extremamente preocupante, e eu não ficaria surpreso se essa analogia despertasse o interesse da SEC, tá bom? Minha terceira preocupação são os projetos que curiosamente trazem alinhamento cada vez mais preocupados com a questão do ESG, tá? Os investidores institucionais e gestores de ativos são obcecados pelo ESG, tá? Isso é preocupante, pois se o projeto for acoplado a estruturas de incentivo baseadas em blockchain, corre o risco destes serem controlados pelos inimigos da criptografia, que procuram usar esse poder da blockchain para controlar o que as pessoas podem fazer, aonde podem ir e o que podem comprar, tá? Não há dúvida de que a adoção da Polygon foi incrível, enquanto o projeto parece enfrentar alguns riscos sérios que eu acho que a maioria das pessoas não tem ciência. Mas acredito que esses riscos são superados pelas recompensas que podemos ver num futuro não tão distante. Eu vou encerrar por aqui a minha análise da Polygon. Se você gostou, vou pedir novamente para você, não esquece de se inscrever aí no canal, porque me ajuda demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal.